Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Acabou sendo atropelado gravemente e teve como consequência a morte do corpo físico. Pois bem, no exemplo que estamos dando, este observador salvou a criança. Ele sabia do risco que ele poderia morrer, mas ele colocou em primeiro plano a vida daquela criança que não sabia exatamente o que fazia ao atravessar a rua de maneira despreparada. Então, o observador salvou a criança, mas teve sua vida ceifada. Aos olhos de Deus, evidentemente, não se trata de suicídio, porque o observador teve como objetivo principal salvar a vida daquela criança. E, infelizmente, acabou culminando que a sua vida foi ceifada. Então, aos olhos de Deus, não só não é suicídio, como também ele certamente poderá galgar alguns degraus ou vários degraus na escala evolutiva, pois ele colocou a sua vida num plano inferior à preservação da vida daquela criança. Companheiros, boa noite. Eu gostaria de ouvir as suas colocações, os seus comentários. Fiquem à vontade. Boa noite, queridos amigos aqui presentes, e boa noite, amigos que nos ouvem. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o pessoal aqui e para o pessoal que está lá em casa, ou no trabalho, ou no trânsito ouvindo o nosso programa. O que é mais importante que Deus espera de nós? Que sustentemos a nossa vida ou que nos tornemos caridosos? A vida ou a caridade? A vida ou a transformação para a abnegação? Qual que é mais importante? Muito bem. A abnegação significa negar-se a si mesmo. Exatamente. Pelo exemplo que nós descrevemos, o observador negou-se a si próprio. Exato. O observador renunciou. Dá para entender, Marcelo, que a vida é um meio para chegarmos à renúncia de si próprio. Exatamente. Na verdade, se nesse momento eu já fui capaz de provar a renúncia a mim, né, mantendo a vida, sustentando a vida de outra pessoa e renunciando à minha própria, renunciando a mim, ao meu ego, então eu já nem preciso mais da vida, se for pensar assim. Claro que eu preciso por outras 1000 circunstâncias, né? Mas essa faceta já foi uma demonstração de uma vitória minha, de uma conquista, né, da minha alma. Eu lembro quando eu era pequeno que as pessoas perguntavam assim, quando eu era adolescente, falava assim... Faz 7, 8 anos no máximo. No máximo.
falavam assim, o que você prefere, uma mulher bonita ou um carrão? Eu falava assim, eu prefiro o carrão, né? Porque com o carrão eu conseguia a mulher bonita. Então, aqui é a mesma coisa, a vida... O Fábio é do interior de Minas, e isso que ele falou é uma realidade, porque eu também sou do interior do estado de São Paulo, e esse comentário é um comentário trivial, e todos pensavam e agiam dessa maneira. Então, nesse caso, fazendo uma comparação edificante, né, Marcos? A vida, ela é um meio para você chegar na abnegação. Muito bem. Marcos, fique à vontade, gostaríamos de ouvi-lo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Fábio. Boa noite, ouvintes, aqueles que estão em casa. Muito bonita, viu, Fábio, essa tua comparação, essa tua colocação, porque na realidade é isso mesmo, né? Eu nunca tinha pensado sobre essa ótica de que qual é a finalidade, né, da vida, né? E a finalidade da vida é bem essa, você subir degraus na escala evolutiva, a fim de que em algum momento você passe a pensar muito menos no eu e mais no nós, né? Então, veja que planetas muito mais evoluídos do que os nossos, né? Eles têm um foco na coletividade, o foco no outro, né? O foco na empatia, em vez do egoísmo, do egocentrismo, né? Então, nesse caso que você colocou, o que é mais importante, a vida ou a abnegação? Então, eu vejo que nesse sentido, o objetivo de vida dessa pessoa, que no caso que o Marcelo exemplificou, né? Apenas um dos tantos exemplos que nós podemos dar, ela realmente deu a sua vida em favor de outrem, né? Talvez num ato sem muita reflexão, senão nem daria tempo, né? Mas ele seguiu o seu instinto, e o seu instinto foi de preservação de um outro ser humano, e isso é muito louvável. E a única coisa que o Kardec coloca aí, como uma explicação final, e os próprios espíritos, eles dizem, olha, mas cuidado, veja se quando você fizer esse ato, lá no fundinho, bem no fundo, não tem um pensamento em si. Nesse caso que o Marcelo exemplificou, não, fica claro, né, que você salvou uma criança, né? Agora, sei lá, não cabe pensar num outro exemplo, deixamos que cada um pense, né? Mas aquele que tira a própria vida e no fundo, né, tinha alguma intenção própria, oculta, né? Ele acaba invalidando todo o processo, né? Vou falar um absurdo aqui. Imagina essa pessoa falando assim, eu vou lá empurrar essa criança, mas vou ficar mais do que o tempo necessário na frente do veículo para que eu mesmo possa ir embora, né? Exato. Então, é uma possibilidade, né? Por exemplo, é uma possibilidade que invalida todo esse salvamento da criança. Como assim, Marcos? Eu não entendi, explica de novo. Eu disse assim, que tudo, como os espíritos nas questões anteriores deixaram muito claro, tudo o que vale é a intenção. Então, nós ouvimos as perguntas anteriores, né, que nós elucidamos nas semanas anteriores. E se for para salvar a honra de uma família, ou a sua própria? Não vale. Se for para fazer tal coisa, tal. Aí os espíritos em certo momento disseram, não, a intenção é a que vale. Então vamos lá. O Marcelo deu... E Deus avalia a intenção com clareza, né? Deus conhece todas as intenções. O exemplo que você deu que eu não entendi, que a pessoa fica um tempo na frente do carro. Sim, eu disse, nesse exemplo que o Marcelo deu, foi uma atitude bastante excelsa, ou seja, eu vi uma criança correr no meio da rua, estou prevendo que ela será atropelada, vou lá, empurro a criança, ela sai do caminho do veículo e infelizmente, fatidicamente, eu sou colhido pelo carro, tudo bem? É uma situação. Aí é louvável, então quando a pessoa desencarna nessa situação, ela tem todos os louros e as glórias de ter sido uma salvadora. É meritório, sem meritório. dúvida. Porém,
eu disse numa hipótese absurda, em que a pessoa esteja descontente com a própria vida, passando por vários problemas, dizendo não vale mais a pena viver, e ela vê uma criança atravessando a rua, ela vai lá e empurra a criança, e poderia ter se salvado se desse mais um passo, mas em todo caso fica assim, deixa eu aproveitar essa situação para ir embora logo, e como herói, e fica em frente ao carro, e sairia aos olhos dos homens sairia como herói, né? Mas aos olhos da espiritualidade, e quando a gente fala Deus, né, a gente... Sim, sem dúvida. A gente não pode esquecer que quem julga a gente somos nós próprios. Quando nós chegamos lá do outro lado, não tem um velhinho de barba dizendo, tu o fizeste mal. É só a nossa própria consciência dizendo, olha, em algum momento eu vou cair, né? Eu vou cair na consciência de que, puxa, fiz um ato ruim. Então é mais ou menos nesse ponto que eu estava dizendo, que os espíritos elucidam, né? Cuidado para ver se lá no fundinho não tem uma pontinha de interesse próprio, ou de, né, que aí pode caracterizar que a pessoa não fez isso com total desprendimento de alma, né? Então é só isso que a gente tem que avaliar. Perfeito, bem lembrado, bem discutido. O Guilherme, gostaria de ouvi-lo nesse questionamento que estamos fazendo. Boa noite a todos os ouvintes. Eu estava um pouco avoado aqui, porque a gente teve um probleminha na gravação para colocar lá no YouTube, mas eu estou aqui olhando a pergunta, e o que me vem é assim, né? Então ele pergunta se o meritório, se às vezes meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar a vida de outrem, ou ser útil aos seus semelhantes. E antes de vir para cá, por coincidência, eu estava assistindo a um filme onde tinha um serial killer, que é aquela pessoa que mata diversas pessoas, normalmente com a mesma característica nessa matança. E o que ele fazia? Ele chegava para uma pessoa que ele sabia que estava doente, com uma doença terminal, e também que estava em dificuldades financeiras, e falava assim: olha, meu amigo, eu sei que você está para morrer, sei que você tem problemas financeiros, que a sua filha está na faculdade com dificuldades, e eu lhe dou 2 milhões de reais que vai resolver o problema da sua família, mas você tem que se suicidar matando uma outra pessoa. Você vai até um posto de gasolina, seguindo a pessoa que eu quero que você mate, joga a gasolina em cima dela, ateia fogo e vai morrer junto com ela. Você vai morrer mesmo? Só estou pedindo para você antecipar, porque eu preciso que aquela outra pessoa seja morta. Ainda bem que é o filme, né, Guilherme? Ainda bem que é o filme. Meu Deus. Mas não me espantaria de ter havido um caso ou outro, talvez não com tanto requinte. Sim, lógico. E fica aqui o questionamento. E aí? Ele está sendo útil ao seu semelhante, ao se matar. Robin Hood. Tem a questão também que ele está cometendo um homicídio. Né? Complicado, né? A vida espiritual. Olha, os espíritos que nos recebem lá para fazer o julgamento, dizer para onde que a gente vai, não é fácil, não. Né? Nem o pessoal da STF aqui ia conseguir. Ele é o Robin Hood, seu Guilherme. Ele está tirando de um para dar para o outro. Mas é aquela história, né, Guilherme? Pelo exemplo citado, nós devemos avaliar sempre baseados nos conceitos da doutrina espírita, né? Então, por exemplo, você tem os princípios básicos da doutrina, os 5 princípios básicos: Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e os vários mundos sucessivos, né? Então, nesse contexto todo que nós temos conhecimento, logicamente que esta personagem que você descreveu não tem esse conhecimento, né? Mas, nesse contexto todo, o nosso amigo aí que está se suicidando para ser útil... E, Marcelo, só para polemizar, para simplificar... Adoro as suas polêmicas, Guilherme. Esquece que ele matou alguém. Vamos supor que a oferta foi
apenas antecipe a sua morte e toma aqui o dinheiro para você deixar para sua família, que eu sei que está em dificuldade e que daqui a um mês, quando você morrer, vai continuar em dificuldade. Pois é. Então, aí é aquela história. Aí entra a questão do dinheiro, né? Por esse exemplo que você está colocando agora. Ou seja, a vida dele, ele tá se suicidando para deixar um exemplo para sua família de que o dinheiro é mais importante. Entendeu? Ou seja... E ainda tirando a oportunidade da família de lutar e de aprender a lição da falta do dinheiro. Exatamente. Então, quer dizer, você está resolvendo um problema material, mas você está agravando um problema um problema da ordem do sentimento, um problema da ordem moral, de, como o Fábio nos lembrou, de privar a experiência da família de, submetendo-se às dificuldades financeiras, de a família se submetendo às dificuldades financeiras, ter capacidade de, através do esforço próprio de cada um dos familiares, superar as dificuldades que adviriam do passamento daquele que recebeu os 2 milhões. Então, quer dizer, e lógico, nós podemos... Adoro as suas polêmicas. Nós poderíamos fazer outros questionamentos ainda, mesmo de acordo com o filme que você citou, do serial killer, que o objetivo dele era matar a outra pessoa, que do meu ponto de vista é pior ainda, né? Sim. É pior ainda, né? É o que veio na cabeça aqui, não é? Não, eu achei maravilhoso. I love trouble. Adoro problemas do Guilherme. Eu tenho aqui em minhas mãos o Evangelho segundo o Espiritismo. Na ausência da Sônia, eu vou ser o portador aqui do Evangelho. Eu tenho aqui em minhas mãos, e no capítulo 28, né, da coletânea de preces. A coletânea de preces, né? Todas elas têm preces. E tem uma prece que é a prece por um suicida, né? Então a espiritualidade maior sempre nos dá uma dica de uma prece, né, na ausência da nossa na ausência de uma inspiração pessoal para fazer a prece. Nós consultamos o livro, o Evangelho, para que a gente possa ter uma indicação de como orar, né? E aí, nessa prece por um suicida, os espíritos, como em todas as preces, colocam um prefácio e depois a prece. Eu vou ler somente o prefácio, tá? Então, o que os espíritos nos orientam nesse prefácio da prece por um suicida? A prece é o item número 71 do capítulo 28. Então ele diz assim: o homem não tem jamais o direito de dispor da própria vida, porque só a Deus cabe tirá-lo do cativeiro terrestre quando o julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar os seus rigores em favor das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de expirar a sua pena, e que, quando é recapturado, é mantido lá mais severamente. Assim ocorre com o suicida, que crê escapar às misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Então eu acho que vamos esquecer o serial killer, vamos esquecer o posto de gasolina, vamos esquecer tudo. Vamos lembrar apenas que este homem estava doente, né, num processo terminal. Ok, a família passando dificuldade, ok, mas em primeiro lugar eu acho que ele quis antecipar a sua ida, né, se resguardando de um sofrimento maior, de uma doença que ia debilitá-lo ainda mais, né? Então o que os espíritos dizem aqui? Que é como se nós estivéssemos numa prisão, né, com todas as nossas provas e dificuldades, e que a gente quisesse sair dessa prisão antecipadamente sem cumprir a nossa pena. Nós vamos ser recapturados e vamos ter uma pena mais agravada. Então, esta pessoa, supostamente, aí é um item de Hollywood, mas vamos comentar, ela supostamente está fazendo o quê? 1, saindo antecipadamente da própria dor. Sem dúvida. Né? 2,
eliminando a prova e a expiação da família que talvez devesse passar por isso. 3, cometendo um ato infeliz contra a vida de uma terceira pessoa. 4, danificando propriedade pública, tocando fogo num posto de gasolina. 5, 6, 7, 8... Aí se chamar o advogado, então, o advogado vai listar... Então, é uma série de erros, né? Mas assim, dizem que a vida imita a arte. Eu não duvido que existam casos até piores do que esse. Mas o que nós temos que ter em mente é que tudo vai da nossa intenção. Sem e a nossa dúvida. intenção nunca pode ser a de tirar a própria vida ou a de outra. O Fábio, Sem dúvida. o Fábio colocou, esse número 2 que você colocou, que é justamente não deixar a família passar pela expiação, eventualmente, eu acho que é um ponto super válido. E o 1 que você colocou, que é o fato dele estar também deixando, tentando antecipar e deixando. E agora me veio também na cabeça, eu adoro o filme e é bom que a gente, às vezes o filme ajuda a ilustrar o que a gente quer. Não assistam os filmes do Guilherme antes de dormir. Vocês sabem quem foi Ron Woodruff? Ron Woodruff, até é difícil de falar. Também essa semana eu assisti um filme chamado Dallas Buyers Club, que conta a história de Ron Woodruff, que lá no ano de 1985 foi diagnosticado com AIDS e foi dado 30 dias de vida para ele. Não, e o ator que interpretou essa personagem é casado com uma brasileira, que eu esqueci o nome dele agora. É Matthew McConaughey. É isso aí mesmo, é difícil falar o sobrenome. Isso. E ele ganhou o Oscar, né, por esse filme. Ganhou o Oscar, emagreceu 30 quilos para poder fazer o personagem. O filme é brilhante, eu adorei o filme. E justamente o que acontece? Você vê, ele tinha 30 dias de vida, seria um excelente candidato para pegar 2 milhões e morrer antes, né? Só que ele não se conformou com aquilo, lutou com aquilo, e foi por causa dele que o AZT foi ajustado no tratamento da AIDS e o famoso coquetel, com todas as outras vitaminas que englobam o coquetel, foi desenvolvido porque ele fundou um clube de compras, até então naquela época ilegal, onde ele vendia essas, entre aspas, drogas para os aidéticos, e eles viviam muito mais. E não só com o tratamento do AZT, que do jeito que estava lá em 85 era muito pesado. Esse homem viveu 8 anos depois de ter sido diagnosticado com AIDS. Então você vê aí uma excelente oportunidade, não só da expiação, mas olha quanta gente que ele ajudou, né? Hoje talvez a AIDS tenha cura, ou pelo menos controle, por causa dele. Mas aí, Guilherme, aí não se trata de suicídio, né? Porque ele lutou contra a situação, né? Exatamente, é que a gente está falando, que quando a gente... Só para contextualizar o nosso tema, né? É isso que eu estou te dizendo. Né? Isso mesmo. Ele, como a gente diz, ele fez do limão uma limonada, né? Sem ele dúvida. Pegou a dificuldade e criou uma solução ótima, né? Que beneficiou quantas milhões de pessoas hoje, né? Aí pelo mundo. E numa fase inicial da doença, cuja fase os conhecimentos sobre a referida doença eram conhecimentos mínimos, né? Mínimos. Em 1985 ninguém Sem usava dúvida. preservativo. Imagina. Começando. A doença era tida só como doença de homossexual. Exato. Tanto que ele foi expulso do trabalho, os amigos se afastaram dele, né? E ele inclusive também foi pesquisar nessa área para mostrar que não, que às vezes por uma transfusão de sangue, às vezes por relação com uma mulher infectada e por todos os outros motivos ele também podia pegar. Perfeito, companheiros. Que maravilha, né? Quantas reflexões, né? E eu só gostaria de lembrar agora 2 casos que me vêm à mente, ainda dentro desse contexto de fugir da expiação que o Guilherme nos colocou, ou seja, no caso que o Guilherme nos ilustrou, um homem oferece 2 milhões para resolver o problema da família. Então, os 2 milhões de dólares, a família não se verá diante das privações materiais. Ou seja, ela não vai passar por aquela aprovação. E eu me lembro, até cito com frequência, o famoso caso Silveira, né?
que é relatado lá na obra Nosso Lar, do André Luiz. E o Silveira tinha uma dívida alta com o pai do André Luiz, e quando chegou o prazo de pagar essa dívida, o Silveira havia adoecido, não podia trabalhar, e logicamente que ele não conseguiu juntar o dinheiro necessário para quitar a dívida com o pai do André Luiz. Isso tudo quando o André Luiz ainda estava encarnado. Aí o André Luiz não teve dúvida, né? O pai discutiu o caso lá na família, e o André Luiz falou: não, pai, tem que fazer cumprir a lei. Se ele não tem o dinheiro para pagar a dívida, é ele que fique sem os seus bens, né? Que é o que se fazia na época lá no Rio de Janeiro, no início do século XX. Muito bem. Aí o Silveira a família do Silveira acabou sendo despejada e foi morar em outro local, em local ignorado. E era uma cena muito triste. Ficou uma cena marcada na retina espiritual do André Luiz, ele fala depois, porque até o piano que a família tanto gostava teve que ser dado como parte do pagamento. Pois bem, chegando lá na colônia espiritual Nosso Lar, o André Luiz reconhece o Silveira. E ele vai pedir a ajuda da Narcisa, que era uma amiga espiritual, uma amiga que ele havia feito, uma amizade que ele havia feito lá na colônia espiritual Nosso Lar. E a Narcisa fala: olha, de acordo com tudo isso que você está me contando, você não deve desperdiçar a oportunidade de pedir perdão. Se você hoje observa com outros olhos, com olhos espirituais, eu acho que você tem que procurar o Silveira e pedir perdão para ele. E vou te falar mais, eu acho que você tem que correr para fazer isso agora, porque ele é um dos trabalhadores mais dedicados aqui das atividades dos samaritanos, lá em um dos departamentos lá da colônia Nosso Lar. Aí você imagina, né, o André Luiz, né, todo envergonhado, se dirige lá para o Silveira, né? Quando nós cometemos um deslize e nós vamos pedir desculpas, né, a gente vai com, né, todo envergonhado, né, com o rabinho entre as pernas, aquela coisa toda. Porque nós cometemos deslizes, né? Os outros cometem erros, agora nós apenas deslizes, né, Marcelo? Exatamente, até o vocabulário muda, né? Equívoco, né? Pois bem, aí ele chega lá para o Silveira e pede desculpas. Olha, você me desculpa, eu tinha uma outra maneira de pensar, não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Imagina, né? Aí o Silveira fala: André, o seu pai para mim foi um verdadeiro benfeitor. Ele foi um verdadeiro benfeitor, porque depois daquele dia eu tive que trabalhar com muito mais afinco, com muito mais dedicação para sustentar a minha família. Então, toda aquela dificuldade que foi imposta pela não quitação do meu débito com o seu pai, para mim foi uma bênção. E foi uma lição muito preciosa da valorização do esforço próprio, que é o que nós sempre encontramos na obra do André Luiz, na obra do Emmanuel, né? Nos romances mediúnicos. E o outro caso que eu gostaria de lembrar é em relação à renúncia. Inclusive tem um romance mediúnico que se chama Renúncia, mas embora realmente a personagem principal dá demonstrações de uma espiritualidade muito, muito elevada que nós estamos há anos-luz de atingir, mas o que eu queria me referir é o que ocorre lá no romance mediúnico há 2000 anos, quando a Lívia, esposa do orgulhoso senador romano Públio Lentulus, a Lívia, ela troca as suas vestes
de Patrícia romana com a escrava Ana, e a escrava Ana é libertada, e ela, com as vestes de escrava, entra no circo romano quando começou a ocorrer as primeiras perseguições, os primeiros morticínios dos primeiros cristãos, né? Exatamente os primeiros, né? Tanto é que foi um pouco antes de Nero colocar fogo em Roma, né? Colocar fogo literalmente mesmo. É o literalmente que a gente usa, jogado aos leões, né? Exato, foi naquela época lá. Bem, antes de nós prosseguirmos, o Guilherme, acho que valeria a pena nós fazermos uma pausa musical e em seguida nós daremos continuidade. Pode ser? Pode ser. Vamos ouvir então Sem Eira Nem Beira, cantada pelo Padre Zezinho. José trabalhava na carpintaria, cuidando zeloso da sua Maria. Maria esperava chegar sua hora, no ventre levava seu filho e senhor. Mas eis que um decreto os arranca do teto, que foi testemunha do mais puro amor. E assim foi que antes de haveres nascido, te viste banido pelo imperador. Por longas estradas que ainda não vias, sem eira nem beira, calado seguias. No ventre materno escondido rumavas, pra onde mandava teu pai lá do céu. Mas eis que em Belém não encontras morada, Maria cansada não pôde esperar. E assim tu nasceste mirando as estrelas, no ventre da terra e distante do lar. A tua pobreza escondia um segredo, e naquele palácio um patrão teve medo. E dizem que o rei, paranoico e doente, num gesto demente, mandou te matar. Mas eis que José, pressuroso e aflito, se asila no Egito pra te proteger. E assim foi que ainda pequeno e calado, te viste exilado pra sobreviver. Voltaste do exílio para a Galileia, e o filho do rei governava a Judeia. Na carpintaria da casa de aldeia não representavas perigo nenhum. José e Maria te viram crescendo, e era ali um por todos e todos por um. Mas eis que o fiel carpinteiro morria, levaste Maria pra Cafarnaum. A vida era dura, passavam os dias, o tempo chegara e de casa partias.
Alguém perguntou-te em que lado moravas, disseste em resposta o que dizem milhões. Se queres saber o caminho que eu traço, acompanha meu passo, vem ver e sentir. As aves do céu e as raposas têm casa, mas eu nem sequer tenho aonde dormir. Arquitetura, colossos enormes rasgando as alturas, e penso no povo que sofre e padece por falta de teto, de amor e de pão. E leio o decreto que o tira do teto, porque não pagou seu patrão e credor. E tu que já foste pisado, esmagado, exilado e humilhado, liberta teu povo, liberta, Senhor. E tu que já foste pisado, esmagado, exilado e humilhado, liberta teu povo. Dando continuidade ao programa Momentos Espirituais, estamos ao vivo aqui na Rádio Capela FM 105,9 MHz e estamos desenvolvendo a questão em O Livro dos Espíritos do desgosto pela vida, o suicídio. Nós gostaríamos de convidar os nossos ouvintes, estimados ouvintes, a, se houver algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida que vocês gostariam de fazer, liguem para o telefone da Rádio Capela, 3876-6846, ou então através do e-mail. O e-mail qual é mesmo, Guilherme? Que eu sempre me confundo. O e-mail é cept.vinhedo@gmail.com. E também lembrando, né, Marcelo, que todos os programas são gravados e depois disponibilizados no YouTube, no canal CEPT Vinhedo do YouTube. É só ir no YouTube procurar CEPT Vinhedo e todos os programas que nós fazemos estão lá gravados. Estão lá gravados e disponibilizados. Pois bem, dando continuidade então ao nosso estudo, nós vamos encontrar na questão 952, mais um questionamento que o Kardec faz às entidades espirituais. Comete suicídio o homem que perece, que morre, vítima do abuso de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Ou seja, a pessoa que faz uso excessivo do álcool, uso excessivo do tabaco, uso excessivo de drogas, uso mal direcionado do sexo, uso excessivo da alimentação exagerada, alimentação abusiva. São alguns exemplos que nós estamos dando. Comete suicídio o homem que perece vítima desse abuso? Resumindo, é isso que o Kardec pergunta aos benfeitores espirituais. E os benfeitores assim respondem:
é um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Existe nele, então, falta de coragem e bestialidade. Olha só o que eles falam. Falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Então, aos olhos de Deus, ou aos olhos da espiritualidade superior, trata-se de um suicídio moral. Marcelo, duplamente culpado porque... Fiquei pensando por que duplamente, né? Mas é porque ele não consegue sair do vício, né? Ele sustenta o vício. Sim. Né? Está fazendo mal para o corpo, para a família, para a sociedade. E o duplo vem porque ele está se suicidando. A compulsão, né? Ele não consegue mais sair do envolvimento da compulsão. Sim. Por isso está fazendo mal para o corpo e para o espírito, duplamente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, tais exemplos que nós citamos, em suma, nós podemos definir como a compulsão. Por exemplo, hoje nós encontramos com muita frequência homens e mulheres se submetendo à cirurgia da obesidade. A cirurgia, como é que nós falamos? Da obesidade mórbida. E realmente é um tratamento, a cirurgia bariátrica, que o nosso Marcos me lembrou. Obrigado, Marcos. E a cirurgia bariátrica realmente, ela pode ser, nós podemos considerar muito útil naqueles casos da obesidade mórbida. Agora, a obesidade mórbida nós podemos caracterizá-la naqueles pacientes que realmente estão muito acima do peso, que estão correndo risco de morte de maneira muito acentuada. Mas nós observamos alguns casos de pessoas que, para se submeterem à cirurgia ou aos critérios da cirurgia, elas passam a comer mais, a não fazer exercício, a comer mais, para atingir o peso que vai possibilitar a cirurgia. Você compreende? E isso não é tão raro quanto parece. Agora, eu lhe pergunto, existe cirurgia para compulsão? Existe? Algum neurocirurgião vai abrir o cérebro de qualquer pessoa para fazer a correção da compulsão? O tratamento da compulsão é mais da esfera do Marcos, né, Marcos? Que é muito mais de ordem psicológica, de ordem do ser pensante, do tratamento do ser pensante que habita o nosso corpo, do que simplesmente fazer a correção da cirurgia bariátrica. Então, há muitas dessas pessoas, e hoje nós vemos isso com muita frequência, embora nós acreditamos que as equipes que promovem essas cirurgias, trata-se de equipe multidisciplinar. Tem psicólogo, tem psiquiátrica, tem o cirurgião, tem a nutricionista, enfim, o paciente passa por toda uma série de profissionais para se submeter à cirurgia corretiva. Porém, nós observamos que muitas vezes falta o conhecimento de que trata-se de uma troca de doença. Ou seja, você vai trocar uma doença que é grave, que é a obesidade, por outra doença grave, que é a desnutrição. Porque quando você tira uma alta porcentagem do estômago, muitos nutrientes, muitas vitaminas que eram produzidas
eram produzidas pelo estômago deixam de ser produzidos. Ah, mas aí eu vou tomar a vitamina depois da cirurgia e a vitamina, o complexo vitamínico, né? E o complexo vitamínico vai suprir as minhas necessidades. Só que não é a mesma coisa. Uma coisa é o complexo vitamínico criado pelo homem, que tem o seu mérito. E outra coisa são as vitaminas que os engenheiros siderais fizeram ou foram capazes de elaborar quando da construção do corpo humano maravilhoso que nós vemos os detalhes do funcionamento em cada célula, em cada órgão, em cada tecido. A diferença entre a vitamina que você toma e a que você come, né? Exatamente. Então, nós gostaríamos de fazer essa reflexão, porque, lógico que trata-se de um suicídio, às vezes é um suicídio inconsciente, se aquele paciente não tem esse conhecimento. Mas pode ser também, como os benfeitores colocam, pode ser também uma falta de coragem, porque não tem a coragem de enfrentar a compulsão, né? E aí nós vamos enumerar não só a compulsão pelos alimentos, como pelas drogas, pelo cigarro, pela bebida, e também, uma vez que a pessoa tem esse conhecimento, aí é falta de inteligência, por isso que ele usa o termo bestialidade. Pois não, Marcos, gostaria de ouvi-lo, desculpe me alongar. Imagina, Marcelo, acho que você colocou de uma forma muito interessante. Eu achei até que você ia colocar, nesse caso da cirurgia bariátrica, que eu vou abrir um parênteses aqui, a cirurgia em si não tem nada de ruim, né? Nós, enquanto porta-vozes aqui que estamos porta-vozes da doutrina espírita, não podemos condenar, né? Sem dúvida. Esse é outro procedimento. Sem dúvida. Mas eu achei que você ia mencionar aquela pessoa que depois que faz a cirurgia bariátrica reduz o estômago a um copo de café. Exato. E depois ele come mais do que isso, e é possível até da cirurgia abrir, né, soltar os grampos. Tem as complicações. Então eu achei que era nesse caso. Tem as complicações. Tem um outro caso que eu conheço, que assim, a pessoa, ela nem é viciada e nem nada, mas ela teve, por ocasião até talvez de uma transfusão de sangue mal sucedida, ele contraiu hepatite C. Ah, que pena. E ele faz um tratamento que ele, em hipótese alguma, pode tomar nenhuma gota de álcool, né? Mas ele se permite de vez em quando vão amigos em casa, tal, a tomar uma cervejinha, um copinho de vinho. Tá. O médico dele já disse, olha, não faça isso, porque o seu fígado vai virar gelatina, entendeu? E você vai a óbito. E vira mesmo, né? E ele fala, não, só um copinho de cerveja não faz mal. Então veja, ele possui a consciência dada pelo médico, ok? Olha, não faça isso. Apesar disso ele faz, né? Então, não é alcoólatra, não é nada, mas ele está se prejudicando. O diabético que come doce, Guilherme, né? Também podemos refletir sobre isso. Então eu acho que cai um pouco nessa questão, cai bem isso, né? De uma pessoa que está proibida de fazer uma coisa, tem essa consciência e ainda assim o faz. E talvez o caso que ilustre melhor ainda, e todos eles, é o caso do nosso André Luiz, que sem dúvida, que nos elucida que quando chegou do outro lado foi chamado, né, pelos espíritos que o rodeavam, suicida. E ele não entendia nada. Ele não entendia nada, ele dizia que não, imagina, eu morri porque eu tive uma complicação, tá, e aquilo tudo, que nós sabemos... Fiquei 40 dias internado. Que nós sabemos lendo, né, o livro o Nosso Lar, que eu recomendo a todos. Mas depois ele ficou sabendo que pela consciência que ele tinha, por ser médico, por ter conhecimentos, ele então não deveria ter os hábitos que ele possuía, que o levaram a óbito. Portanto, o conhecimento traz responsabilidade. Já dizia Jesus Cristo, quanto mais será dado, mais lhe será pedido.
Então, se lhe deram muito mais conhecimento e consciência, se você ainda assim se permite ter certos vícios que você sabe que vão levá-lo a óbito, mais cedo ou mais tarde, você sim está cometendo suicídio, porque você sabe que vai morrer por causa disso, não é? E você tem responsabilidade. Então é nesse ponto que os espíritos nos dizem que sim. E aí a questão chave é consciência. Sem dúvida. Pois não, Fábio? Queria voltar num ponto que eu acho que eu não expliquei muito bem e fiquei pensando como que eu poderia aclarar isso melhor, que é a questão do duplamente culpado, viu? Me desculpa a insistência aqui. Pensei num exemplo assim: a pessoa bate o carro, aí você fala assim, nossa, ela bateu o carro, mas ela não tinha culpa porque ela estava embriagada. Aí você fala assim, não, então ela é duplamente culpada. Lógico, né? Porque ela se embriagou e bateu o carro, né? É a mesma coisa que você fala. Ainda bem que a legislação hoje deixa bem claro isso, né? Aí você fala assim, fulano morreu, vítima do tóxico. Aí fala assim, puxa vida, culpada. Aí você fala assim, não, mas é porque ela tinha dependência. Duplamente culpada. Deixou-se dependente. Então é esse exemplo que eu queria dar para ficar mais claro, porque sem dúvida, duplamente sem dúvida. culpado. E em relação a esses casos ainda da cirurgia bariátrica, nós vamos encontrar com frequência, na recuperação, no pós-operatório, os pacientes, eles voltam a comer aos poucos. E eles ficam, pelo menos uns 30 dias, só com dieta líquida. Só com dieta líquida. Aí, não raro, e lógico, quando eles voltam a comer, é tudo comida de passarinho, né? Porque o estômago é pequeno, eles nem aguentam comer como eles comiam anteriormente, né? Lógico, né? É uma quantidade ínfima. Pois bem, aí eles percebem, como eles têm a compulsão pelo alimento, a compulsão por sempre ter algo na boca, e aí nós podemos fazer algumas ilações com a ajuda do Marcos, por causa que muitos desses conflitos, muitas dessas compulsões, elas estão relacionadas com a fase oral, né, que nós ainda não superamos esses conflitos. Então sempre tem que ter algo na boca, né? O fumante tem que estar sempre fumando porque tem que ter alguma coisa na boca dele, entendeu? Bem, lógico que existem outros fatores, né? Bom, aí o que acontece? Esse paciente no pós-operatório, ele começa a tomar líquido. Aí ele percebe que algumas bebidas alcoólicas ele pode fazer uso sem maiores problemas. Aí, além da recuperação, além de toda essa problemática de trocar uma doença grave por outra doença grave, né, que é a obesidade pela desnutrição, muitos pacientes, inclusive pacientes do sexo feminino que nem eram afins com a bebida alcoólica, acabaram enveredando pelo alcoolismo. Pelo alcoolismo no pós-operatório dessas cirurgias. É por isso que o acompanhamento psicológico é tão importante nesses casos e inclusive obrigatório. Sem dúvida, né? Existe isso, sabe, Marcos? Essa avaliação, eu conheço alguns amigos que fazem essa avaliação correta, etc, etc. Mas tem algumas distorções pelo caminho, e essas distorções, depois a gente vai chegar à conclusão que talvez não tenha feito uma avaliação como deveria ser feita, deveria ter sido adiada a cirurgia, ter esperado mais um pouco, ter feito um tratamento psicoterápico mais profundo, etc, etc. Guilherme, você gostaria de fazer algum comentário? Não, até gostaria, mas é que eu estava lendo o A, que você leu a 952, ela tem o A. Ah, sim, tem o A agora que vai falar de uma coisa nós bastante vamos desdobrar, interessante, que é do desespero, né? Sem dúvida, sem dúvida. Fique à vontade, eu gostaria que você lesse, então. Muito bem. Então, a 952A, Kardec pergunta para os espíritos: será mais
ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? E os espíritos respondem: é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem de loucura. O outro será muito mais punido por isso. O outro será muito mais punido. Por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. E aqui eu estava pensando também num filme, vocês vão me desculpar, hoje eu estou me sentindo Steven Spielberg aqui, tá? É um documentário que foi feito no ano de 2006. O que aconteceu? O documentário se chama A Ponte. Ali na Europa é muito conhecida a Golden Gate, que é uma ponte de onde muitas pessoas se suicidam. Golden Gate? Golden Gate é em São Francisco. Desculpa, é em São Francisco mesmo. Então é em São Francisco. Em São Francisco. Golden Gate. Eu só transportei ela para a Europa. Voltando então ela para os Estados Unidos. A Golden Gate, o documentário, o que ele fez? Ele colocou uma câmera em cada ponta da ponte durante o ano de 2004 inteiro e filmou 23 pessoas se jogando. E o documentário não só a imagem chocante daquelas pessoas se suicidando, mas a investigação depois da morte da família, perguntando, tentando entender o que se passava com cada uma daquelas pessoas, né? E na maior parte dos casos a gente percebe que as pessoas não seguiam denominação religiosa, não sabiam que mal que elas estavam fazendo para si mesmas enquanto estavam se suicidando, e em quase todos os suicídios o que acontecia é que realmente havia um quê de desespero nas pessoas. Elas não viam mais o que fazer e para elas aquilo ali realmente era a melhor solução. Então fica aqui também a reflexão de que, primeiro, a gente tem que evitar julgar esse tipo de atitude de certas pessoas, né? E também imaginar que, eventualmente, para elas que não tinham esse conhecimento todo, que talvez seja abrandada, talvez a pena do outro lado, no mundo espiritual. O que vocês acham? Sem dúvida, né, Guilherme? Essa questão do desespero, da falta de Deus, da falta do conhecimento de Deus, da falta de um vínculo religioso, isso tudo serve como atenuantes nesses casos, né? Agora, nós vamos observar isso também quando nós analisamos os pacientes portadores das mais variadas doenças. Então, por exemplo, eu trabalho muito com pacientes com câncer de mama. E as pacientes portadoras de câncer de mama, aquelas que têm algum vínculo religioso, a recuperação delas é muito melhor do que aquelas que não possuem vínculo religioso nenhum. E independente da denominação religiosa, isso não tem importância nenhuma. Agora, aquelas que são mais ateias, mais afastadas de Deus, a doença volta com mais frequência, as complicações se agravam de maneira mais permanente, mais prolongada, enfim, realmente nós precisamos esclarecer a sociedade, não só a sociedade brasileira, a sociedade terrena, que é preciso ter mais espiritualidade. É preciso ter mais espiritualidade. E, logicamente, que nós vamos encontrar na história das personagens mais frequentes da humanidade, nós vamos encontrar a história de Judas. Judas, né, um dos apóstolos de Jesus, que, logicamente, é o suicida mais famoso. Só que, antes de entrar nessa história de Judas, você gostaria de fazer algum comentário, Marcos? Fique à vontade.
Eu queria dizer, né, já que a pergunta é sobre desespero, eu queria dizer que em muitos casos, amigos e ouvintes, nós não temos a menor ideia do que uma pessoa possa estar passando no seu desespero, né? Nós que felizmente temos o que comer, temos o que beber, né? Temos onde dormir, muitas vezes nós não imaginamos o que temos é o desespero, o carinho dos familiares, o que é o desespero das pessoas que não possuem isso. Então, inclusive, se tiver alguém ouvindo, né, nos ouvindo, que passe por dificuldades e que acredite que sua situação é desesperadora, nós queremos dizer que estamos longe desse conhecimento do desespero pelas quais essas pessoas passam, mas nós sabemos o remédio, porque os Espíritos nos disseram e está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, é a oração. Então, todas aquelas pessoas aflitas, desesperadas, né, elas, em vez de ficarem pensando, né, como abreviar isso por meio do suicídio, que peçam luz, que peçam uma orientação através da oração, através da prece. Eu gostaria só de colocar isso, Marcelo, porque nós, enquanto comunicadores, eu acho que nós devemos levar essa esperança para as pessoas, sabe? Falar que a oração com fé, a oração bastante fervorosa, sem dúvida, ela vai alcançar os planos superiores e a ajuda será sim enviada. Então, meus queridos, orem quando vocês estiverem nessas situações desesperadoras. Não desistir, perseverar. Pois não, Fábio? Agora que você falou pois não, eu tenho que falar. Mas eu já nem ia falar mais, porque eu acho que o que o Marcos falou fechou tão bonito, né, com consolo, né? E agora eu vou voltar num ponto que não é consolo, mas depois eu vou tentar fechar com consolo também, então, tá? Para não piorar. Estava pensando nessa hora no meu desespero pessoal, né? Eu tenho uma certa claustrofobia. Não gosto de ficar em local fechado, apertado, onde eu sinto que eu perco o controle da situação. Como esse estúdio, por exemplo, né? Como o nosso estúdio, por exemplo. Aqui eu sei que se eu sair correndo eu consigo abrir a porta. Agora vocês vão ter que me desculpar. Eu vou querer que você estenda um pouco mais essa dissertação e conte o motivo dessa sua claustrofobia, que eu conheço e acho que vale a pena que todos conhecerem. A aversão aos ambientes fechados. Não, você está falando do Belo Horizonte, do carro, é isso mesmo, né? Não, isso, esse pânico, né, esse desespero, ele veio de um excesso de pensar, de refletir e de falta de fé, até, sabe? De confiança, de entrega, de oração também, sabe, Marcos? Eu fiquei preso dentro de um carro, num congestionamento, um banco muito apertado, num golzinho 1000, com a perna dobrada, com uma televisão gigantesca do meu lado e com a cabeça torta, porque a altura do gol era menor do que a altura da minha cabeça. E como começou a chover, muito forte, e o trânsito parou, não tinha como sair do carro, simplesmente, que não tinha 4 portas, só tinha 2. E aí eu comecei a pensar, quanto tempo eu vou ficar aqui, o meu joelho está doendo, o meu pescoço está doendo, está faltando ar no carro, eu acho que o trânsito não vai melhorar, a chuva não vai passar, eu estou ficando muito tempo aqui, eu não estou aguentando mais, está me dando desespero. Pelo jeito não tinha ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado, e aí para piorar eu pedi para o rapaz da frente para deixar eu sair do carro e ele não deixou. Então eu me vi preso ali para sempre. Gostei do pra sempre. Isso aí, dentro do meu inferno pessoal, né, virou um pra sempre aquilo ali. Então isso aí criou, acho que uma ferida, vamos dizer assim, no meu campo mental, um buraco, né, na minha mente, que eu não conseguia sair. E eu entrei em pânico. E aí eu praticamente o ameacei, falei, olha, ou você abre essa porta agora, ou eu vou passar por cima de você. Então, a partir desse dia, eu percebo que eu tenho um certo controle, né, vamos dizer assim, da minha mente, porém
quando eu entro na zona de perigo, né, na zona muito próxima do buraco negro, aí eu caio ali e é difícil sair. Aí não sou mais eu, aí é um distúrbio de mim que está agindo nessa hora, né? Tem tratamento, né, Marcos, para isso? Tem sim. E o resultado é bom. Certo, sim. Então, é o seguinte, mas por que eu estou falando tudo isso? Muitos ouvintes vão se identificar, porque os pânicos são muito parecidos, né? Esse desespero, nessa hora que você perde o controle da situação. E eu lembrei da situação de uma ressonância magnética, por exemplo. Se você vai fazer, que é semelhante, sem dúvida. Onde você tem que entrar praticamente imóvel, né? Amarrado num tubo, para fazer um escaneamento do seu corpo, para detectar alguma lesão, alguma coisa. E muitas pessoas têm um ato de desespero na hora do exame, que o exame é para o bem da pessoa, né? Eu estou fazendo um paralelo com a nossa vida e o desespero do tirar a vida. Sim. Então a pessoa, na hora que está fazendo o exame, que é uma coisa necessária e boa para ela, ela entra em desespero e cancela o exame. Ela se mexe, ela pede para sair e cancela o exame. Então o que vai acontecer? Ela precisa fazer esse exame, porque senão as consequências podem ser muito piores depois. E aí o que a gente vai fazer? Vamos conversar com essa pessoa, né? Vamos fazer um tratamento com ela, uma preparação para ela para o próximo exame. A mesma coisa que os espíritos superiores fazem com a gente para a nossa reencarnação. Porque vamos passar por uma situação desesperadora, ou por várias, né? Ou a vida vai ser uma situação desesperadora. E para a gente não cancelar no meio do caminho, para a gente não sair do meio do caminho, a gente é preparado, a gente é trabalhado, a gente mesmo se trabalha também, e vem para fazer, vamos dizer assim, esse exame da vida, né, e reencarna para fazer esse exame da vida. E aí a gente vai falhar ou não, né? Mas nesse caso, como os instrutores do lado de lá são realmente tutores dignos da imortalidade, né? São seres superiores, eles não nos deixarão entrar no exame, né? Eles não nos deixarão entrar na situação se a gente não estiver preparado para ela, se a gente tiver o ombro fraco demais para a carga, né? Então daí advém a nossa falta, né? De deixar o desespero tomar conta, uma vez que, né, viemos com material, com bagagem suficiente para passar a prova. Uma coisa completamente diferente da gente vir despreparado, que não é o caso. Olha só, uma coisa tão importante que você falou, né? Eu fico maravilhado com os teus casos, sabe? Que você coloca aqui, né? A tua visão de mundo segundo as tuas próprias percepções e experiências. Isso é muito bonito. Mas você veja só, né, que você, naquele momento em que foi tomado pelo desespero de estar dentro do carro, né, nós perdemos noção de tempo e de espaço. Então vem aquele negócio do para sempre, né, e nunca, esse tipo de pensamento que está muito relacionado com o suicídio, né. O próprio Guilherme falou que o documentário foi pesquisar depois, né, todas as famílias e o que as pessoas pensavam. Elas não viam saída, não viam, achavam que era para sempre. Então, nós somos espíritos eternos, né? Não existe essa de sofrimento para sempre. Não existe desespero para sempre, desesperança para sempre. Então eu queria que aqueles que fossem assolados por esse sentimento, e o Marcelo disse, existe tratamento? Claro que tem tratamento. O tratamento mais imediato, o melhor do mundo, e o gratuito é a oração. Sem dúvida. Então, a primeira coisa, estou tomado pelo desespero, oração. Qualquer oração que você conheça. Qualquer oração que você se identifique, não há oração correta, não há oração errada, é aquela feita com o coração, né? Então, e depois disso que você tiver um pouco mais aliviado pela oração, aí sim você pode pensar em outros tratamentos, em outras coisas. Mas é muito bonito isso de você dizer que foi tomado pelo desespero e é
é uma tecla batida por todos os suicidas, né? Que nós sabemos, aqueles que estão prestes a cometer isso e aqueles que foram para o lado de lá e deram os seus depoimentos. Então, a oração e parabéns pela história, Fábio, maravilhosa. Ele é de Minas. Você sabe por que o mar chora? Não, Marcelo, conta pra gente. O mar chora porque não banha Minas Gerais. O mar chora por saudade de Minas Gerais. Pois é. Olha que coisa linda. Estimados ouvintes, então, nos detendo mais no caso do apóstolo Judas, nós vamos encontrar na literatura espírita, na obra Crônicas de Além Túmulo, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, e cujo autor é o Irmão X. O Irmão X, todos sabemos que é o antigo poeta e escritor Humberto de Campos. O Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, ditou algumas obras, assinando como Humberto de Campos. Só que a família resolveu processar a Federação Espírita Brasileira na década de 40 do século passado. E no processo ficou provado que tratava-se de um fenômeno mediúnico e a família não tinha direito aos direitos autorais, né? Vamos dizer assim. Pois bem, só que a partir do momento que a família processou a Federação Espírita Brasileira e, logicamente, o médium Chico Xavier, este espírito, os livros que se seguiram de sua autoria foram assinados por Irmão X. Irmão X. Pois bem, o Irmão X, na verdade, X é igual X na incógnita da matemática. X na matemática espírita, X é igual a Humberto de Campos. X é igual a Humberto de Campos nesse sentido. Pois bem, e aí então ele escreveu também Crônicas de Além Túmulo. O nosso querido Humberto de Campos, ele também foi repórter. E nesta obra Crônicas de Além Túmulo, ele teve a oportunidade de se deslocar até a região da antiga Galileia e ele encontrou a personagem Judas fazendo reflexão, uma reflexão profunda, porque os espíritos, mesmo após darem passos elevados na sua escalada evolutiva, alguns deles voltam para fazer reflexões em alguns lugares que foram marcantes nas suas inúmeras existências já vivenciadas. Então, o Humberto de Campos encontra o Judas na data que é comemorada a paixão de Cristo, né, a data da morte, na crucificação. Ele se encontrava lá na região de Israel fazendo essa reflexão. Próximo a Cafarnaum, à beira do lago... Do lago de Genezaré. Lago Tiberíades, Genezaré, o Mar da Galileia, tudo o mesmo nome. E então ele estava lá e ele se aproximou e perguntou de curiosidade, ele perguntou para o Judas: Judas, é verdade tudo aquilo que se encontra nos evangelhos a seu respeito? Aí Judas responde: em parte, os escribas que escreveram, em parte está correto, mas eles desconheciam as tricas, o envolvimento das questões políticas que me fizeram tomar aquela decisão. E aí então o Judas explica que quando Jesus
entrega, ou melhor, desculpe, quando Judas entrega Jesus aos sacerdotes, veja bem que Judas, apesar de ter sido conhecido como o traidor, na verdade ele entregou Jesus aos sacerdotes. Então, quando ele entrega Jesus aos sacerdotes, o raciocínio dele era o seguinte: ele tinha tanta fé, tanto amor e tanta fé nos conhecimentos e no poder de Jesus, que na visão dele, quando ele colocasse em confronto Jesus e o Império Romano, Jesus ia lançar mão de todos os seus exércitos, entre aspas, né? Exércitos de anjos e de arcanjos, e naquele momento, como ele era o Filho de Deus, naquele momento ele instalaria o reino de Deus na terra e derrubaria o Império Romano, libertando os judeus do jugo do Império Romano. Então esta foi a intenção de Judas. Principalmente porque João Batista dizia que o reino de Deus estava próximo, né? Exatamente. João Batista havia falado tudo isso. Só que nós vamos encontrar, aí é que está o equívoco de Judas. Nós vamos encontrar que Jesus veio trazer o ensinamento espiritual. O reino de Deus está dentro de vós. Então, esse é que foi o grande equívoco de Judas. Por quê? Porque ele ansiava pela mudança imediata do poder político lá do poder político que o povo de Israel sofria, uma vez que o povo sofria as injunções de ter um comando estrangeiro na sua própria terra. E que cobrava impostos altos. E que praticava uma série de injustiças. Pois bem, como os desdobramentos da entrega de Jesus aos sacerdotes, os desdobramentos foram completamente diferentes daquilo que Judas havia imaginado, e que ele percebeu que o mestre seria sacrificado, seria crucificado, ele não teve resistências, entrou em desespero e se suicidou. A vírgula no Evangelho é tudo. E Judas, vírgula, caindo em si, não teve resistências e se suicidou. Pedro, caindo em si, vírgula, chorou amargamente após negar o mestre que ele tanto amava por 3 vezes seguidas. Caindo em si, Maria Madalena promoveu a grande transformação moral dentro de si própria e transformou-se naquele grande espírito, e que mais tarde, segundo as tradições espirituais, teria reencarnado como Teresa de Ávila na Espanha. Por isso que a gente tropeça tanto nessa vida, né, Marcelo? Para ver se num desses tropeços a gente cai, né? Que a gente cai em si, né? Exatamente. E num determinado momento, o Humberto de Campos pergunta para o Judas: mas e aqui os 30 dinheiros? Aí o Judas fala: eu nunca me preocupei com os 30 dinheiros. Aquilo fazia parte da negociação, mas eu nunca me preocupei com aquilo. O que eu queria era promover o confronto de Jesus com o Império Romano. E eu achava que Jesus, ia destruir o Império Romano e ia implantar o reino de Deus na terra a partir daquele momento. Uma nova administração, vamos dizer assim.
uma nova administração política, econômica, choque de gestão, etc. E que, se a gente for analisar bem, praticamente todos os outros discípulos cometeram o mesmo equívoco que Judas. Sem dúvida. Porque eu lembro que quando Jesus ofereceu a Pedro para implantar o reino de Deus ali, ele falou assim: nossa, mas Cafarnaum tem tão poucas casas, né? Aí o outro discípulo falou assim: não, mas a gente pode implantar ele em volta do lago inteiro. Tem muitas vilas, né? Então, todo mundo você vê que era uma visão restrita, de uma né? certa forma, que o reino de Deus era uma coisa material. Lógico. Né? Ia vir e transformar o mundo. Sem dúvida. E o Jesus adiou essa explicação prazerosamente. Né? Um dia eles vão entender o que é o reino de Deus. E nós até hoje estamos tentando entender. Pois bem, e a outra reflexão que vale a pena é que Judas foi um dos 12 apóstolos. Se Jesus o escolheu, é porque ele possui ou possuía mérito. Jesus não escolheu Judas à toa. Era uma grande alma. É um grande espírito. Que hoje é luminoso. Equivocou-se naquele momento, mas se Jesus o escolheu, é porque ele possuía méritos, né? E de acordo com as tradições, com as revelações espirituais que se seguiram, Judas teve algumas encarnações seguintes, como fazendo parte das primeiras comunidades cristãs, cujo final, em algumas dessas existências, ele acabou perecendo, acabou morrendo como mártir naquelas arenas da época. E ele avançou espiritualmente de maneira tão grandiosa que a última encarnação que nós temos notícia dele foi quando ele reencarnou na França no século 13, né? 1200 e alguma coisa, vivenciando o espírito de Joana d'Arc. Espírito de Joana d'Arc, que foi muito importante naquele momento de promover a libertação da França da dominação inglesa. E é interessante que aquilo também foi uma sementinha para que a França tivesse outra trajetória, diferente da trajetória inglesa, e que possibilitasse mais tarde não só o iluminismo, como também a chegada do mestre de Lyon, o nosso querido Kardec, para que o Kardec pudesse ter ter os subsídios e as questões políticas, administrativas, culturais, né? Uma vez que a França no século XIX era a capital cultural do mundo. Era a capital cultural do mundo. Tudo passava por Paris e arredores. Então, tudo aquilo teve toda essa trajetória que possibilitou esse encaminhamento. Então vejam vocês que quando a gente analisa as coisas do alto, né? A trajetória do alto, a gente vê que parece que Deus não está fazendo nada, parece que Deus, esse sofrimento todo, essa coisa toda, mas tudo tem uma trajetória, tudo tem as coisas muito bem delineadas, né? Por isso que o desespero a gente tem que entender ele como passageiro, né? Como passageiro. Porque veja só que tudo tem jeito nessa vida, né? Que hoje Judas, um espírito iluminado, né? Um espírito de luz, e nós imaginando aqui que ele ainda transita nas nossas esferas inferiores, né? Sem dúvida. Marcos, desculpa. Não, eu só queria lembrar um pensamento do nosso querido poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, que diz que, em relação à questão do desespero, ele poeticamente fala assim: foi atravessando os rigores do inverno que o tempo chegou à primavera. E o Divaldo sempre coloca em suas palestras que é importante nós não desanimarmos, nós não desistirmos, nós perseverarmos, por causa de que, se a noite é longa, existe a certeza de que o dia vai raiar. Que bonito. Sairemos da escuridão. Vamos colocar aqui
um trechinho do Pinga Fogo, onde Chico fala justamente de Judas, para a gente ouvir aqui o que o Chico tem a nos dizer a respeito de Judas. Aqui uma pergunta extra, eu havia encerrado, mas eu não posso deixar de fazê-la, isso em respeito ao telespectador, ao esforço do telespectador, que nos telefona nesta altura da noite, da cidade de Machado, lá no sul de Minas, Chico, para dizer que a imagem do Canal 4 está chegando lá como um cinema, estourando na cidade de Machado como um cinema. E ele pergunta a você, gostaria de saber se Judas foi um traidor ou fazia parte de um programa para salvar Jesus Cristo? Sinceramente, eu sou uma formiguinha diante de um processo que teve consequências tão grandes na história da humanidade. Mas eu creio que nós podemos nascer ou renascer com as nossas tendências inferiores e, naturalmente, induzidos ao mal, porque nós todos não, eu digo, eu sou portador de tendências inferiores muito, vamos dizer, muito pouco recomendáveis, vamos dizer assim, mas se eu deixo essas tendências à solta, e se eu vou praticar com elas males maiores do que aqueles que eu já cometi em existências passadas, eu sou responsável, conquanto possa ser um instrumento para o resgate de determinadas situações ou peça na engrenagem da história de grupos ou de coletividades com consequências agradáveis ou desagradáveis para o futuro. Individualmente nós devemos pensar que nós temos determinadas tendências, vamos dizer, tentações, mas devemos resistir às tentações. Creio que Judas poderá ter renascido com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política e de exigir que nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Acredito. Mas creio que ele não devia ter deixado essas tendências assumirem o caráter que assumiram. É o que eu penso. Muito bem, Chico Xavier, chegamos ao fim do Pinga Fogo. Tudo posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei, minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao Senhor das águas, minha esperança. És meu Redentor, porque vives minha fé, não os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer.
Bom, então retornando aqui ao nosso programa, deixa eu aproveitar que no intervalo chegaram aqui duas perguntas que são muito parecidas. Uma de uma ouvinte que se intitula Coquita de Vinhedo e o ouvinte Flamínio, aqui do bairro Capela. E a pergunta é o seguinte: os desencarnados, uma vez no mundo espiritual, eles terão mais intervenção dos espíritos caso tenham mais oração por eles? Ou isso não se aplica? Ou seja, se eu desencarnei e as pessoas que ficaram aqui oram muito por mim, vou então ter mais intervenção do mundo espiritual do que se elas não estivessem orando? Pois não, Marcos, eu gostaria de ouvi-lo. Parece que você tem uma boa exposição sobre isso, né? Gostaria de ouvi-lo. Marcelo, eu acho que essa pergunta caiu como uma luva, porque eu estava aqui avaliando, navegando pela internet, e encontrei umas coisas, umas pérolas muito, muito bacanas. Antes de passar para a pérola da internet, nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, novamente no capítulo 28 das preces, né? Em homenagem à nossa querida Sônia. Exatamente, já que na ausência dela, né, eu sou o portador aqui do Evangelho. Então, há uma passagem que diz assim: os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes, entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Então, só essa passagem acredito que já responda a pergunta, né, as duas perguntas que nós recebemos. Porém, para elucidar um pouquinho melhor, eu vou ler aqui uma passagem. Vamos recorrer? Eu vou ler uma passagenzinha que é o Divaldo Franco que nos apresenta. A história que ele nos conta é a história de O Suicida do Trem. Então é o seguinte, o que ele diz aqui, ó, Divaldo Franco falando, né? Eu nunca me esquecerei que um dia havia lido num jornal acerca de um suicídio terrível que me impactou. Um homem jogou-se sobre a linha férrea, sob os vagões da locomotiva e foi triturado. E o jornal, com todo estardalhaço, contava a tragédia dizendo que aquele era um pai de 10 filhos. Um operário modesto. Aquilo me impressionou tanto que resolvi orar por este homem. Tenho uma cadernetinha para anotar nomes de pessoas necessitadas. Eu vou orando por elas e de vez em quando digo: se este aqui já evoluiu, vou dar o seu lugar para outro. Não posso fazer mais. Assim, coloquei-lhe o nome na minha caderneta de preces especiais, as preces que faço pela madrugada. Da minha janela eu vejo uma estrela e acompanho o seu ciclo. Então fico orando, olhando para ela, conversando. Somos muito amigos já faz muitos anos. Ela é paciente, sempre aparece no mesmo lugar e desaparece no outro. Comecei a orar por este homem desconhecido. Fazia a minha prece, intercedia, dava uma de advogado e dizia: meu Jesus, quem se mata, como dizia a minha mãe, não está com o juízo no lugar. Vai ver que ele nem quis se matar, foram as circunstâncias. Então orava e pedia, dedicando-lhe mais de 5 minutos. E olha que eu tenho uma fila bem grande. Mas esse era especial. Passaram-se quase 15 anos e eu orando por ele diariamente, onde quer que eu estivesse. Um dia, eu tive um problema que me fez sofrer muito. Nessa noite cheguei até a janela para conversar com a minha estrela e não pude orar. Não estava em condições de interceder pelos outros. Encontrava-me com uma grande vontade de chorar, mas sou muito difícil de fazê-lo por hora. Aprendi a chorar por dentro.
Fico aflito, experimento a dor e as lágrimas não saem. Eu tenho uma grande inveja de quem chora aquelas lágrimas enormes, volumosas, que eu não consigo verter. Daí a pouco a emoção foi me tomando e quando me dei conta, chorava. Nesse ínterim, entrou um espírito e me perguntou: por que você está chorando? Ah, meu irmão, eu respondi. Hoje estou com muita vontade de chorar porque sofro um problema grave e como não tenho a quem me queixar, porquanto eu vivo para consolar os outros, não lhes posso contar os meus sofrimentos. Além do mais, não tenho esse direito. Aprendi a não reclamar e não estou me queixando. O espírito retrucou: Divaldo, e se eu lhe pedir para que você não chore, o que é que você fará? Divaldo disse: hoje nem me peça, porque é o único dia que eu consegui fazê-lo. Deixe-me chorar. Não faça isso, o espírito pediu. Se você chorar, eu também chorarei muito. Mas por que você vai chorar? Perguntei-lhe. Porque eu gosto muito de você, Divaldo. Eu amo muito a você e o amo por amor. Como é natural, fiquei muito contente com o que ele me dizia. Você me inspira muita ternura, ele prosseguiu, e eu o amo por gratidão. Faz muitos anos eu me joguei embaixo das rodas de um trem. E não há como definir a sensação da eterna tragédia. Eu ouvi o trem apitar, via-o crescer ao meu encontro e sentia-lhe as rodas me triturando, sem terminar nunca e sem nunca morrer. Quando acabava de passar, quando eu ia respirar novamente, escutava o apito e começava tudo outra vez eternamente. Até que um dia escutei alguém chamar pelo meu nome. Fê-lo com tanto amor que aquilo me aliviou por um segundo, pois o sofrimento logo voltou. Mais tarde, novamente, ouvi alguém chamar por mim de novo. Passei a ter momentos em que ouvi alguém me chamar e eu conseguia respirar para aguentar aquele morrer que nunca morria, e não sei lhe dizer o tempo que passou. Transcorreu muito tempo mesmo, até o momento em que me deixei de ouvir o apito do trem para escutar a pessoa que me chamava. Dei-me conta então que a morte não me matara e que alguém pedia a Deus por mim. Lembrei-me de Deus, lembrei-me da minha mãe que já havia morrido. Comecei a refletir que eu não tinha o direito de ter feito aquilo. Passei a ouvir alguém dizendo: ele não fez por mal, ele não quis matar-se. Até que um dia esta força foi tão grande que me atraiu. Aí eu vi você nessa janela chamando por mim. Eu perguntei, continuou o espírito: quem é? Quem está pedindo a Deus por mim com tanto carinho, com tanta misericórdia? Mamãe surgiu e me esclareceu: é uma alma que ora pelos desgraçados. Comovi-me, chorei muito e a partir daí passei a vir aqui, sempre que você me chamava pelo nome. Note que eu nunca ouvira face às diferenças vibratórias. Isso é o Divaldo que diz, né? Que nunca vira o espírito. Quando adquiri a consciência total, prosseguiu ele, já se haviam passado mais de 14 anos. Lembrei-me de minha família e fui à minha casa. Encontrei a esposa blasfemando, injuriando-me. Aquele desgraçado desertou, reduzindo-nos à mais terrível miséria. A minha filha é hoje uma perdida, porque não teve comida e nem paz e foi se vender para tê-los. Meu filho é um bandido, porque teve um pai egoísta que se matou para não enfrentar a responsabilidade. Deixando-nos, ele nos reduziu a este estado. Senti-lhe o ódio terrível. Depois foi atraído até a minha filha, num desses lugares miseráveis onde ela estava exposta como mercadoria. Fui visitar meu filho na cadeia. Divaldo, ele me falou emocionado. Aí eu comecei a somar as dores físicas à dor moral. Dos danos que o meu suicídio trouxe. Porque o suicida não responde só pelo gesto, pelo ato da autodestruição, mas também por toda uma onda de efeitos que decorrem do seu ato insensato, sendo tudo isto lançado a seu débito na lei das responsabilidades. Além de você, Divaldo, mais ninguém orava. Ninguém tinha dó de mim, só você, um estranho. Então hoje, que você está sofrendo, eu lhe venho pedir, em nome de todos nós, os infelizes, não sofra. Porque se você entristecer, o que será de nós? Os que somos permanentemente tristes.
Se você agora chora, o que será de nós que estamos aprendendo a sorrir com a sua alegria? Você não tem o direito de sofrer, Divaldo, pelo menos por nós. E por amor a nós, não sofra mais. Aproximou-se, me deu um abraço, encostou a cabeça no meu ombro e chorou demoradamente. Doloridamente ele chorou. Igualmente emocionado, falei-lhe: perdoe-me, meu irmão, mas eu não esperava comovê-lo. São lágrimas de felicidade. Pela primeira vez eu sou feliz, porque agora eu me posso reabilitar, disse o espírito. Estou aprendendo a consolar alguém, e a primeira pessoa que eu consolo é você. Sensacional, né? História maravilhosa e que mostra o poder da intercessão que a prece é capaz de produzir, não só naquele que ora, mas principalmente por aquele em que ocorre a intercessão. O interessante que também vale recordar, Marcos e amigos, é que toda a trajetória do Divaldo Franco teve início também porque o próprio Divaldo esteve à beira do suicídio. Infelizmente é muito comum, até nos dias de hoje, ainda é comum, alguns suicidas soteropolitanos. Soteropolitanos são aqueles que nasceram em Salvador, Bahia. Então, é muito comum entre os soteropolitanos que se suicidam, eles escolherem o elevador Lacerda para se jogarem lá do alto daquele edifício. E o Divaldo Pereira Franco, quando ele estava com 18 anos aproximadamente, ele, vivenciando um quadro depressivo muito intenso, ele havia sido despedido do seu primeiro emprego lá em Salvador, e ele havia sido despedido porque, como ele via espíritos com muita frequência, ele confundia os encarnados e os desencarnados. Então, as pessoas que com ele trabalhavam, na loja que ele trabalhava, me parece que era uma loja de tecidos, achavam que ele era louco, maluco, né? Porque chegava uma pessoa que ninguém estava vendo e ele ia atender, né? Aí então ele ficou numa situação de dificuldades, e lógico que nós estamos contando porque ele mesmo conta isso, né? Que ele ficou numa situação desesperadora e ele se aproximou do elevador Lacerda decidido a se suicidar. Aí naquele momento, quem lhe aparece? Não foi Joana de Ângeles, não foi. Quem lhe aparece foi uma de suas irmãs, Nair, que havia se suicidado. E ela apareceu em espírito para ele tem a capacidade da vidência, evidentemente, e falou: não faça isso, essa não é a solução. E aí então ele pôde dar início à mudança de sua trajetória. O Divaldo Pereira Franco é realmente um espírito luminoso, não só por toda a sua obra lá na Mansão do Caminho, mas por todos os exemplos dignificantes que nós temos acompanhado ao longo de sua trajetória. E você o conheceu lá em Munique ou não? Sim, conheci. Você porque ele com frequência faz as exposições doutrinárias lá na Europa. Sim. E lógico que lá na Europa como os centros espíritas são pequenos lá, né, Fábio? Sim. Então você fica mais próximo, né? Desculpe. Aqui, quando eu acompanhei o Divaldo pessoalmente, né, sempre em auditórios gigantescos, com mais de 1000 pessoas e tal, e você é completamente anônimo.
E lá na exposição dele na Alemanha, nas várias vezes que eu assisti lá, nos intervalos, ele assinava, dava autógrafo nos livros e ficava sozinho, tinha hora, porque não tinha ninguém nem conversando com ele. Então era a hora que eu aproveitava, né? Falava assim, não posso perder essa Pegava uns oportunidade. pitacos lá, mais, né? Eu tive o prazer de escutar ele me chamando de Fabinho. Sim. Que honra. Que beleza, lá em Munique, onde fica a Golden Gate, né? Não é isso? O elevador Lacerda. Né? Não, lá fica os dois. Meu Deus. Você podia encerrar, viu, o Guilherme, com aquela música São Francisco, né? Do Steve Mackenzie, né? Já que é assim, né? Legal. Inclusive, estamos chegando agora na hora do encerramento do programa. Eu vou já me despedir aqui de vocês, meus amigos, de todos os ouvintes. E na sequência, a gente vai colocar um trechinho do Divaldo falando sobre suicídio e depois a música São Francisco, a pedido aqui do Marcelo. Então, boa noite a todos, que todos tenham um fim de semana iluminado, de muita paz, de pouco desespero, mas que saibamos enfrentar tudo aquilo que nos for oferecido. Com coragem os desafios que a vida nos impõe. E com muita oração. E com muita oração. E não assistam os filmes do Guilherme. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos. Até a próxima. Boa noite, Marcos. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Boa noite, ouvintes. Fábio. Boa noite, queridos amigos. Até próxima sexta. Um abraço a todos. Podemos ajudar aqueles que desencarnaram por opção própria e não se querem, não se dão conta do que aconteceu com eles. São suicidas. Poderemos ajudá-los orando por eles. Porque o suicídio é um dos crimes mais cruéis que nós cometemos. Primeiro, é um ato covarde. Depois, é um ato de ingratidão. A pessoa tem um namorado, uma namorada que larga e se mata. E aqueles que o amam? Então a pessoa é sumamente egoísta. Porque com seu ato vai ferir os que ficaram. É um ato de terrível rebeldia e de ingratidão. Então, se eu tenho uma decepção, eu tenho que lutar para vencer a decepção. E não destruir o corpo, porque a decepção continua. E eu vou magoar todos aqueles que me amam, que confiam em mim. Então, o suicida sofre muito. Primeiro, desperta